Meus caros irmãos e amigos, eu quero cumprimentar a todos vocês, desejando uma paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, eu quero aqui externar aqui um pouco desse fato que está acontecendo nos nossos dias, referente a este vírus, esse coronavírus que está alastrando a nossa nação, a qual muitos dos pastores estão realizando seus cultos online, e muitos desejando-lhe palavras de forças, de fé, dizendo que nós vamos passar por isso, que Deus vai nos dar vitória, que nós vamos passar a nos reunir novamente e estarmos todos reunidos adorando ao Senhor. E muitos estão citando a falta que está fazendo a igreja, os cultos, a reunião com os irmãos, em ouvir a palavra do Senhor, ouvir belos cânticos, hinos, louvores, testemunhos, não é? E também vejo muitas pessoas rebatendo e criticando que se você está sentindo falta da igreja, na verdade você nunca foi uma igreja. Ora, meus irmãos, quem fala esse tipo de coisas, com certeza são pessoas que não são frequentantes de igreja, que não fazem parte de uma igreja, na verdade, não é? E não tem, na verdade, uma igreja para chamar de minha, não é? Então, eles rebatem, não é? Dizendo que nós somos a igreja, que não precisamos reunir, que a igreja somos nós. Sim, mas não está errado em afirmar isso, mas porém a igreja, ela não é como um membro só. Vou explicar isso aqui na Bíblia, o que Paulo está explicando em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ele diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como Cristo respeita a igreja. Então, Paulo está dizendo aqui que a igreja, na verdade, não é formada de um membro só, mas, na verdade, de muitos membros. Assim como um corpo, ele não se forma com um membro só, mas diversos. Assim como você tem pé, mão, braço, olho, orelha, isso tudo forma em você um corpo. E a igreja é isso. E cada um de nós somos um desses membros. E que para se formar uma igreja precisa estar todos reunidos, não é? Sendo que Cristo é o cabeça da igreja. Então, meus irmãos, é muito preocupante ouvir essas coisas, não é? E muitos até concordando, muitos crentes sendo enganados. Então ele vai continuar dizendo, ora, versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vós individualmente é membro deste corpo. Então ele diz, olha, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vós individualmente é membro deste corpo. Ou seja, forma este corpo, forma a igreja. Aí ele vai dizer assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolo, depois em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagre, e os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração e de falar em línguas. Então, irmãos, a igreja é composta de todos esses. A igreja não é composta só de apóstolos, não só de profeta, não só de mestres, não só de doutores, não é aqueles que têm dons espirituais, dom de línguas. A igreja é formada com todos esses juntos. Não tem como ser igreja, não é? Se não tiver formado. Então, meus irmãos, que nós possamos nos livrar desses ensinos maldosos e malditos, não é? Que tentam ensinar que você não precisa frequentar a igreja, não precisa ir congregar. Mas, irmãos, até o próprio Davi, ele chega a citar diversas vezes acerca da igreja, como que ele amava a igreja, não é? Ele dizia no Salmo 122, versículo 1, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está falando o quê? Alegrei-me quando fizeram um convite para mim, vamos para a igreja. Ele ficava contente, alegre, e ele era um frequentante, não é? Da igreja. E ele diz ainda no versículo 27 e 4, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a outra buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e aprender no seu santo templo. Ele vai dizer no Salmo 84, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. Então ele via a igreja, como referencial,
não é, na sua vida. E era lá que ele ia adorar ao Senhor. É lá onde ele ia fazer as suas orações. É lá onde que ele ia também agradecer a Deus por tudo, não é? Até a própria Bíblia diz que a igreja é chamada casa de Deus, não é? Santuário, tabernáculo de Deus, não é? E ele também tem certas partes na Bíblia que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. A reverência que ele tinha como igreja, não é? O próprio Jesus Cristo, ele pregava nas sinagogas, e tem até na Bíblia relato de uma vez que ele estava pregando, lendo o livro de Isaías, e diz que lá atrás tinha uma mulher que estava com espírito de enfermidade, que com 12 anos andava assim encurvada, de maneira alguma poderia se endireitar. Jesus convidou ela, disse: venha para o meio, e Jesus quis envolver ela, dizendo: venha para o meio. Ela precisava estar mais envolvida, não é? No meio. E irmãos, nós precisamos nos envolver como igreja. E ela foi curada por quê? Porque ela estava na igreja. É na igreja que nós entramos tristes e saímos alegres. Agora você, como igreja, distante de se reunir, como é que você vai resolver esses seus problemas? Às vezes você precisa de um conselho pastoral, às vezes você precisa de um ombro amigo, de um irmão, não é? Às vezes você precisa de uma oração. E onde é que você encontra isso? Na igreja. Então, se você está sentindo falta da igreja, irmão, você não está errado. É o Espírito Santo que está em nós, que sente esse desejo, essa falta desta koinonia, desta comunhão, porque comunhão diz koinonia, não é? E nós precisamos dessa comunhão. Então é o Espírito Santo que está incomodando a cada um de nós, e breve nós vamos vencer isso e estar nos reunidos novamente para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Um bom dia a todos, na paz do Senhor.